Olá pessoal, vamos fazer a correção dessa atividade, atividade online 18, certo? Que é para a nossa avaliação, nossa próxima avaliação, que é sobre temperatura de ebulição, pressão de vapor e propriedades coligativas. Então vamos fazer a correção dessa atividade que é da página 69 do livro de Química. Então, nesse primeiro exercício ele fala assim, todo gráfico da página 67, esse gráfico que aparece aqui, considere o valor da pressão de vapor 760 mm de mercúrio. Essa pressão ela é igual a 1 atm, que é a pressão da atmosfera a nível do mar. Como a gente já viu lá no conteúdo, quando a pressão do vapor se iguala à pressão da atmosfera, temos as temperaturas de ebulição. Então, nesse gráfico da página 67, ele está mostrando aqui uma linha, um pontilhado, onde foi coletado esses valores a 760 mm de mercúrio, que é a pressão a nível do mar. Então, nessa linha, nós temos a temperatura de ebulição de cada substância. O clorofórmio, 61, o etanol, 78, da água 100 graus, e aqui do ácido acético 118. Esses valores já são as temperaturas de ebulição de cada um deles. Como a gente sabe disso? Porque quando nós temos a pressão de vapor igual à pressão da atmosfera, nessa linha nós temos a temperatura de ebulição. Então o líquido ele entra em ebulição quando ele vence essa barreira que é a pressão da atmosfera. Aí ele entra em ebulição. Então, nesse caso, 760. Então nessa primeira pergunta, aqui abaixo, deixa eu ver, aqui. Em que temperatura o clorofórmio tem a pressão? Essa pressão de vapor, né? A pressão de vapor que ele fala em relação ao iniciado lá em cima, que é a pressão a nível do mar. Então, esse iniciado aqui, ó. Então, a pressão da atmosfera a nível do mar. Então, no caso do clorofórmio, a 61 graus. Então, no clorofórmio, nós temos essa pressão de vapor a 61 graus. Então, qual é a temperatura de ebulição do etanol? Então, aqui no caso do etanol, é 78 graus Celsius. Então, tanto a letra A quanto a letra B se referem à pressão de vapor a pressão da atmosfera a nível do mar, né, que é quando chegamos na ebulição. Então, no caso do clorofórmio, 61 graus Celsius, e no caso do etanol, 78 graus Celsius. Então, no caso da letra A, pergunta, né, em qual temperatura o clorofórmio tem a mesma pressão da atmosfera. Na letra B pergunta sobre temperatura de ebulição. Então nós temos que a pressão da atmosfera, quando se iguala à pressão do vapor, temos a temperatura de ebulição. Então, no caso, as perguntas são um pouco diferentes, mas as duas se referem à pressão de vapor a nível do mar, a pressão da atmosfera a nível do mar, que o clorofórmio é 61 graus Celsius, e a do etanol 78, certo? Então, quando que a pressão do vapor do líquido se iguala à pressão da atmosfera? Quando ele entra em ebulição. Então, nós temos aqui 61 para o clorofórmio, 78 para o etanol. Então, porque com base no gráfico, podemos dizer que a temperatura de ebulição da água é 100 graus, a do etanol é 78, e a do clorofórmio é 61. Então, aqui embaixo a resposta, porque 760 milímetros de mercúrio, nós temos aqui 760 milímetros de mercúrio, aqui a 760 milímetros de mercúrio é a pressão da atmosfera a nível do mar. E quando a pressão do vapor se iguala à pressão da atmosfera, temos a temperatura de ebulição. Então, com base no gráfico, podemos observar que essas temperaturas aparecem com a pressão de 760 milímetros de mercúrio. Então, todas as temperaturas que foram colocadas, 78, 100 e 61, todas foram coletadas com a pressão a 760 milímetros de mercúrio, que é a pressão da atmosfera a nível do mar. Então, por esse motivo que podemos afirmar, o que ele coloca ali em cima. Aqui.
Fortaleza, você muda para La Paz, cidade situada a mais de 3.600 metros de altitude. Então ele sai de Fortaleza e vai para o lugar mais alto. E qual das cidades a temperatura de ebulição d'água é mais alta? Então, quanto maior a altitude, se você tem um lugar que é mais alto, a pressão da atmosfera, vou dar por aqui uma mais forte. Então, se eu vou para o lugar mais alto, a pressão da atmosfera aqui vai ser menor. Então, como a pressão aqui é menor, a temperatura de ebulição também é menor. Então, em qual das cidades a temperatura de ebulição será mais alta? Então, em Fortaleza. Então, quanto mais próximo do nível do mar, ou abaixo do nível do mar, maior é a temperatura de ebulição. Então, aqui em Fortaleza. Fortaleza vai ser mais alta. Em qual delas o tempo necessário para preparar as refeições é maior? Então, como em La Paz é mais alto, a temperatura de ebulição aqui em cima será menor do que 100 graus Celsius. Então, no caso em La Paz, como é mais alto, temos uma pressão da atmosfera menor, uma temperatura de ebulição também menor. Como a água vai ter uma temperatura menor do que 100 graus, demora mais para cozinhar o alimento. Então, em qual delas o tempo necessário para preparar as refeições é maior? Então, nesse caso, em La Paz. E por isso a panela de pressão. A panela de pressão ela aumenta a pressão, e aumentando a pressão do vapor, também aumenta a temperatura da água. Por isso que a panela de pressão cozinha o alimento mais rápido. Então aqui a próxima pergunta. Então, em panela de pressão, a água ferve a temperaturas superiores a 120 graus e explique a razão desse valor ser bem mais alto que 100 graus. Que vantagens a panela de pressão apresenta? Então, aqui, a temperatura é diretamente proporcional à pressão acima do líquido. Ou seja, quanto maior, aqui dentro nós temos um líquido, aqui dentro dessa panela temos a parte líquida, e quando começa a ferver, começa a formar um vapor aqui dentro da panela. Como ela está fechada, entre uma válvula, mas a maior parte fica dentro da panela, começa a aumentar a pressão do vapor. Aumentando a pressão do vapor em cima do líquido, também aumenta a temperatura de ebulição. Essa pressão é tão forte, tão intensa, que se não fosse essa válvula de escape para aliviar um pouco dessa pressão, a panela acaba explodindo. Então, a temperatura de ebulição é diretamente proporcional à pressão acima do líquido, ou seja, quanto maior a pressão em cima desse líquido, maior a temperatura de ebulição. Como a panela está fechada com pouca saída de vapor, a pressão do vapor aumenta, elevando a temperatura de ebulição a valores acima de 100 graus, que é a temperatura de ebulição a nível do mar. Então, a nível do mar, uma panela aberta, a água ferve a 100 graus. Com a panela de pressão, panela fechada, essa pressão aumenta a pressão do vapor dentro da panela e com isso também aumenta a temperatura da água, por isso que ele cozinha mais rápido. Então, a vantagem das panelas de pressão é a temperatura da água, que atinge valores acima de 100 graus, cozinhando os alimentos de forma mais rápida. Então, o que faz cozinhar o alimento mais rápido não é a pressão da panela, e sim a temperatura, que fica a valores acima de 100 graus. Então, no gráfico estão apresentadas as pressões de vapor dos líquidos A e B, em função da temperatura. Deve estar no próximo, deixa eu ver aqui, então está aqui mostrando. Então, qual dos líquidos é mais volátil? Então, essa volatilidade do líquido ela é também proporcional à pressão do vapor. Então, quanto maior a pressão do vapor, mais fácil ele vaporiza. Então, aqui mostra nessa linha, aqui no eixo Y, aqui, nós temos a pressão do vapor, e aqui no eixo X temos a temperatura. Então, qual dos líquidos é mais volátil? Então, mais volátil é aquele que tem a maior pressão do vapor. Então, o líquido A tem a pressão do vapor maior. Então, a qualquer temperatura, o A está acima de B.
Aqui no caso, o líquido A é o mais volátil. Considere a temperatura de 50 graus. 50 graus está aqui, ó, esse ponto aqui, 50 graus. Qual é o valor aproximado das pressões de vapor de A e B? Vamos pegar aqui aproximadamente o valor de A e de B. Então aqui, sem regra, vou pegar o valor aproximadamente. Vou dar aqui 0,8 para A, aqui 0,8, a unidade aqui é ATM. E para B, o valor aqui é aproximadamente 0,6. Então 0,8 e 0,6. Então aqui é 50 graus, tem aqui o valor. O de A aproximadamente 0,8, o de B aproximadamente 0,6 ATM, a pressão de vapor de cada um deles. Em que temperatura A e B tem pressão de vapor igual a 1 atm? Olha aqui a temperatura para 1 atm. 1 atm está aqui, então é bem essa linha pontilhada mesmo. Então aqui o valor de A vai ser aproximadamente 60, né? Então um pouquinho atrás ali, né? Vou botar aqui o valor de A aproximadamente, né? 60 graus Celsius, e o de B aproximadamente 70 graus Celsius. Então aqui dá mais ou menos 59 por aí, mas vou botar aqui já arredondado. Então o valor aproximado de 60 graus e 70 graus Celsius. Em que temperatura A e B entram em ebulição a nível do mar? A temperatura de ebulição ela acontece quando? Quando a pressão do vapor se iguala à pressão da atmosfera. Então a pressão da atmosfera é 1 atm. Então nessas temperaturas, certo? Quando elas se igualam a 1 atmosfera, nós temos a temperatura de ebulição. Então a resposta da letra da questão 6 é a mesma da letra C. Então em que temperatura A e B entram em ebulição a nível do mar? Então o de A é 60 graus Celsius e o de B aproximadamente 70 graus Celsius. Então é isso. Os valores que é aproximados, então a pressão de vapor ela influencia diretamente, né, na temperatura de ebulição. E sempre lembrando aí que temos a pressão de vapor de cada líquido que varia com a temperatura e também, né, a pressão da atmosfera a nível do mar. E quando vai para o lugares mais alto, quanto maior a altitude, menor é a pressão da atmosfera. Então, tomar cuidado para não confundir pressão do vapor com pressão da atmosfera, certo? Então, até a nossa próxima aula.